não fica caindo no papo de guru que fica mostrando só carro, viagem internacional e dashboard, print, porque, cara, eu não sei como que ainda tem idiota que acredita nesse tipo de coisa. Desculpa da palavra, mas tem que ser muito imbecil para acreditar em pessoas que nunca mostraram da onde que saiu o dinheiro. Fala pessoal, hoje eu estou gravando esse vídeo em função de uma nova fase de vida e principalmente pelo fato de eu não encontrar um ambiente na internet onde eu possa interagir com pessoas que têm uma linha de raciocínio parecida e principalmente voltado para empreendedorismo e o desenvolvimento pessoal, porque foram as duas coisas que transformaram a minha realidade. Eu me chamo Damon Zaguski, tenho 30 anos e comecei a vender latinhas com mais ou menos uns 6 anos de idade. Então, vou resumir brevemente a minha história para você entender como que eu caí de paraquedas aqui e como que eu posso te ajudar também compartilhando conhecimentos e principalmente experiências práticas de vida que em nenhum lugar, nenhum livro você vai encontrar, beleza? Então, como eu falei, iniciei nesse mundo de vendas ali ainda criança, com orientação do meu pai. Graças a Deus, não por necessidade, a gente tinha uma vida bem estável, mas por questão de aprendizado. Então ali eu aprendi o valor do trabalho e a entender que se eu pegar um produto aqui, eu posso transformar dinheiro simplesmente pelo fato de eu entregar ele para outra pessoa. Então, o comércio está presente na minha vida desde a infância. E ali, logo pelos meus 15 anos, eu comecei também a vender chocolate na escola, como eu aprendi com a minha irmã, que já fazia isso na faculdade. Então, isso me ajudou muito em um momento de crise financeira, que a empresa, pequena empresa que meu pai tinha, quebrou. E eu fiquei, como que eu vou te dizer, numa situação bem delicada, porque eu tinha um padrão de vida legal, e aí simplesmente do dia para a noite as coisas mudaram radicalmente. Então, eu quis continuar tendo acesso que eu tinha. Então, eu comecei a fazer isso na escola. Naquela época, em 2011, cheguei a vender ali por volta de uns R$ 5.000 no mês. Então, acho que para uma quase uma criança, né, um adolescente com 15, 16 anos, é muita coisa. Então, aprendi a gerenciar estoque, comprar de fornecedor, fazer a mercadoria ali e principalmente, mais uma vez, a vender. Então, por que eu estou te contando isso? Porque muitas vezes você quer começar a empreender e acha que precisa de muito dinheiro, muitos recursos. Eu também pensava assim. Eu achava que era impossível uma pessoa sair do zero igual eu saí. E isso libertou a minha mente, ampliou a minha visão. E alguns anos depois, quando eu conheci o marketing digital, depois de tentar várias coisas, vender camiseta por aí, perfume, fui parar em feira vendendo chocolate de R$ 1 quando eu estava ali com os meus 18, 19 anos. Então, assim, foram muitas tentativas até dar certo, entende? Então, nem sempre na primeira vez que você começar alguma coisa vai ser aquilo que você vai conseguir gerar muito resultado. Mas o mais importante é você entender que você está usando todas as ferramentas e o conhecimento que você tem. Porque naquela época eu não tinha noção que a internet funcionava, eu não acreditava, eu achava que era papo de guru, em que infelizmente a internet está cheia de picareta, pilantra que usa do seu sonho para poder te vender alguma coisa e não te entregar nada. Eu também caí nesse tipo de golpe, de armadilha. Agora, o que eu posso te dizer com clareza é que você entender o que você quer da sua vida, seja ficar rico, seja ter uma família, seja lá o que for, viajar o mundo, como eram algumas das coisas que eu mesmo desejava para mim, como eu bem disse, eu não sabia como que eu ia fazer isso, mas eu tinha uma coisa muito forte dentro do meu coração, que eu ia fazer, custe o que custasse, entende? Então, esse sangue no olho de fazer a coisa acontecer é mais importante do que mentoria, do que modelo de negócio, do que faculdade, do que tudo que você possa imaginar. Eu fui CLT durante 3 meses na minha vida e foi a pior experiência que eu tive. Por quê? Eu trabalhava duro, fazia o máximo pela empresa, entregava resultado, sabe? Eu me desdobrava para fazer o que eu tinha que fazer o mais rápido possível. E o que eu recebi em troca? Depois de 4 meses ali, mais ou menos,
eu me lesionei na empresa que eu trabalhava, carregando peso, coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a minha função, e eu não reclamei. Eu tinha conhecimento sobre segurança do trabalho, eu poderia ter aberto ali algum tipo de queixa para poder pegar uma licença e tudo mais, mas eu não fiz isso. Eu queria continuar trabalhando, mesmo com as costas arrebentadas. Eu tinha 19 anos, treinava todo dia, então tinha muita força. Eu realmente me machuquei. E o que, que eu ouvi dessa minha ex-patroa que transformou a minha mente, a minha realidade, e com certeza vai te ajudar também. Então, pega bem a visão disso aqui que eu vou te falar. Por que, que as pessoas vivem presas em ciclos infinitos de procrastinação, de medo, por questões que elas são manipuladas dentro da sua mente? Então, eu percebia que as pessoas ali dentro do escritório tinham medo dos donos da empresa e eu não sentia isso, porque eu não dependia daquilo para viver, por mais que fosse fazer muita falta aquele emprego. E um belo dia eu tinha que carregar mais um monte de peso. E o que que aconteceu? Essa mulher me chamou de fraco, de mole. Cara, aquilo ferveu um sangue em mim que, assim, na minha adolescência isso era mais comum, até eu ter inteligência emocional para conseguir aprender a controlar. Eu fiquei irado, você não tem ideia. Imagina, um jovem com 19 anos, cheio de testosterona, que treinava todo dia, muito forte, ouvir isso de uma senhora ali que já tinha mais ou menos para lá dos seus 60 anos. Então, assim, foi uma ofensa muito grande para mim. Eu me senti humilhado, foi pior que dar um tapa na minha cara. E foi a hora que eu tirei a camisa e falei para ela: então a senhora cheira minhas costas aqui para ver se eu tô mentindo, que meu pai tinha passado um monte de pomada de arnica para ver se melhorava a dor do tanto que estava doendo. Eu acho que essa mulher nunca mais esqueceu de mim, porque com certeza ela não viu nada parecido na vida inteira dela como empreendedora. E eu que tive já empresa com mais de 20 pessoas ativas como CLT, também nunca vi nada nem um pouco parecido. Então, por que que eu tô te contando essa história? Porque, cara, eu prometi para mim mesmo, depois disso, que eu nunca mais trabalharia para ninguém. Eu voltei a vender chocolate na feira de R$ 1. Eu chorei de ódio nesse dia e prometi isso para mim mesmo. E eu era um coitado, não sabia nem como que eu ia sobreviver, nem o que que eu ia fazer, não tinha entrado em uma faculdade, nada. Morava lá em Cuiabá, Mato Grosso, capital, mas ainda é um lugar bem afastado, retrógrado, sabe? Então, assim, por que que eu tô te falando que a decisão e essa energia que vem do fundo do seu coração é o que vai transformar a sua vida? É porque eu passei por isso e vivi na pele, senti como que é você ser humilhado, você entregando o seu melhor, entregando o resultado. E eu disse pro sócio dela, que foi o cara que me contratou, que ele nunca mais na vida dele ele ia achar alguém para pagar aquela miséria para ter a capacidade cognitiva e a vontade de crescer dentro da empresa igual eu. E ele me falou que eu era arrogante. E de certa forma ele pode até ter razão. Mas sabe o que, que aconteceu? Poucos anos depois, no mesmo ano eu fui trabalhar no IBGE, então eu não tinha, digamos assim, um patrão, o patrão era meu governo, porque foi uma oportunidade que eu fiz um concurso. Então, como a maioria das pessoas acredita que isso vai trazer estabilidade, etc e tal, fiz um concurso temporário, abriu muito a minha mente, aprendi muitas coisas ali, fui muito feliz ali. Logo na sequência fui parar na faculdade de educação física. E lá eu precisei escolher entre estudar ou trabalhar, porque não era permitido. Então, infelizmente, eu tive que sair do meu cargo público para focar nos meus estudos. E a educação física mudou completamente a minha realidade, porque eu nunca tinha gostado de estudar na vida. Eu era uma pessoa que odiava estudar, eu mal tinha caderno na época da escola, mas eu tirava nota boa, eu tinha facilidade para aprender. Então, não sei se o problema era eu, se o problema era a didática, porque eu não via muito sentido na escola em toda aquela baboseira que a gente aprende que não serve para nada. Então, eu queria usar o meu tempo para alguma coisa mais útil e naquela época era fazer bagunça, né? Então, é complicado, mas eu me arrependo um pouco disso, mas faz parte. Então, na faculdade, eu peguei um gosto muito grande pelo estudo, comecei a ler artigo científico, comecei a aprender mais sobre inglês para poder entender cada vez mais
como que o nosso metabolismo funciona, então isso me despertou um viés de estudioso que eu nunca tinha experimentado. Mas em paralelo a isso, eu também estava em preparação, sozinho, por conta própria, para uma competição de fisiculturismo, porque na minha cabeça eu pensava, cara, como que eu vou conseguir cliente como personal se eu não tiver um corpo muito bem estruturado? Não faz sentido um personal gordo, entende? Ou magrelo. Mesma coisa você ir numa dentista com o dente todo podre. Vai passar alguma credibilidade? Não, eu sempre acreditei muito nisso. Então eu peguei afinco na academia como eu nunca tinha feito antes na minha vida, e isso transformou mais uma vez a minha realidade, porque eu aprendi mais ainda o poder da disciplina e o objetivo tá extremamente claro do que eu queria fazer. Entende? Eu me visualizava no último ano de faculdade subindo no palco e subindo, ganhando o troféu, conseguindo um monte de cliente, podendo cobrar caro, porque eu ia ter o currículo completo, a melhor faculdade do estado, campeão e na estreia, mostrando um corpo extremamente alinhado, coerente com o que eu pregava e principalmente também estudava muito, todos os dias. E cara, por que eu tô te contando tudo isso? Porque no meio da minha faculdade, eu tive que tomar uma decisão entre estudar ou trabalhar. Mais uma vez, porque eu continuava vendendo coisas ali, roupas e tudo mais. Eu tive minha moto roubada, velho. Furtada, né? Bem dizer, porque eu não vi. Cheguei lá num belo dia, minha moto tinha desaparecido. E todas as minhas economias que eu tinha para usar durante o curso inteiro foi quase tudo para comprar uma moto nova. Porque o transporte público no Brasil inteiro você sabe como que é terrível, né? Então, isso facilitava muito a minha vida para poder fazer o que eu tinha que fazer, tanto vender as roupas, ir para a faculdade e por aí vai. Então, o que aconteceu? Chegou um ponto que eu estava estudando tanto, 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 e as roupas estavam me dando tanto trabalho, prejuízo, gente vagabundo que te dá calote, então começou a ficar inviável manter tudo. E foi quando eu li um livro que transformou de fato assim a minha mentalidade, que se chama A Única Coisa. Cara, esse livro é fantástico. E foi quando eu coloquei lá, estudo para concurso, vendo roupas e faço faculdade, um tripé. E aí a minha cabeça deu um tilt, eu falei, cara, eu não posso parar. Eu cortei concurso na hora, só que as roupas continuaram. Mas chegou um ponto que não tinha mais como. Eu tinha que escolher, ou eu ia abrir uma loja de fato, ou eu ia continuar estudando. E foi quando eu decidi estudar. Eu falei, bom, isso aqui é o que vai mudar minha vida, é o que eu gosto, então eu vou investir nisso. Mesmo sem dinheiro, sem recurso para me manter muito tempo, eu fiz uma oração que foi assim, um divisor de águas na minha vida. E você vai entender ao longo desse vídeo por que eu tô te falando isso. Eu só falei assim uma coisa para Deus: olha, vai aparecer um jeito de eu ganhar dinheiro e continuar estudando, porque é isso que eu quero. E você pode acreditar ou não, mas eu era um cara extremamente cético, sabe? Eu era materialista total. Por um período eu fui até ateu na minha adolescência, período revoltado. Mas logo depois, pouco tempo depois, eu me reconciliei com Deus. Tive essa graça na minha vida e fiz esse pedido. Pouquíssimas vezes na minha vida eu fiz um pedido tão genuíno como esse. E ele atendeu, porque poucos meses depois eu conheci o marketing digital. E foi onde que eu entrei no mercado de dropshipping. Não sei se você conhece, mas basicamente é o quê? Você vender um produto em um site, pode ser no Brasil ou fora do Brasil, e você não precisar investir no estoque. Ou seja, você cadastra vários produtos dentro de um site, joga tráfego para dentro desse site, ou seja, visitantes, pessoas, seja de forma orgânica ou paga, e isso pode gerar venda, certo? Então, resumindo, é isso, para quem não sabe. E foi quando eu comecei uma loja vendendo boias ali, um negócio meio nada a ver, ali por volta de março de 2019, e eu tinha R$ 800 na carteira. Cara, eu perdi R$ 700, eu fiquei com 100, 150 mais ou menos ali. E aí eu decidi arrumar um trabalho para ganhar R$ 1.000 por mês. Naquela época o salário mínimo estava mais ou menos por aí. Então o que aconteceu? Nesse gap de queimar quase todo o meu recurso, tá na faculdade, tentar alguma coisa, eu falei, bom, não tem como eu ficar só com R$ 100 na carteira. E foi quando eu decidi tentar mais uma vez no negócio.
E aí eu mudei toda a loja para casa, cozinha e churrasco. E isso foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Porque no outro dia eu comecei a vender amoladores de facas, ali por volta de abril de 2019, quando o dropship ainda era algo menos conhecido, vamos se dizer assim. Então a coisa funcionou. E de um mês para o outro, eu fiz assim 20, 30, 50 mil reais. No outro mês foi para 150 mil. Então, para pensar, um cara que vendia cueca, roupa na rua, na faculdade, sonhador, sempre quis trabalhar com a China, com vendas, com importações, com escala de negócios, só que eu não tinha ideia como. Então, assim, esse fator de tomar uma decisão e ter clareza do que eu queria me trouxe essa experiência, essa oportunidade de poder ter acesso a essa metodologia no momento certo, na hora certa, no lugar que eu precisava estar. E alguns meses depois, uns 2, 3 meses depois que eu fiz essa primeira venda, eu abri uma outra loja, a qual veio a se tornar a maior marca de churrasco do Brasil, chamada Churrasking. Ela foi de 0 a 50 milhões de faturamento em 3 anos, onde eu atuei como fundador e CEO depois do meu afastamento. Hoje eu tenho um processo judicial para ser resolvida a parte da dissolução societária, ou seja, a sociedade não deu mais certo, não teve conversa, então eu decidi sair ali em 2022, não recebi a minha parte e infelizmente eu tive que recorrer a meios judiciais tanto para tirar o meu nome da empresa, quanto para receber a minha parte, a qual foi acordado ali entre os sócios, né? Então, o que que acontece? Nesse período de 3 anos, eu vivi uns 30 anos. Porque se você entende um pouco o que que é o marketing digital, que um dia é um mês na vida, inclusive esse era um lema de cultura que eu implementei dentro da empresa, todas as pessoas viviam de forma muito intensa, porque as coisas aconteciam todo santo dia, muito rápido. Então, assim, por que eu tô te falando isso? Porque às vezes você tá aí do outro lado, sonhando e na cara de desistir, de querer continuar uma vida comum, sendo que você tem sonhos, sendo que você sabe que é uma pessoa que tem potencial. Se já te falaram isso ou não, não importa, mas o mais importante é você acredita em você mesmo. E esse fogo que eu tinha dentro de mim, desde a infância e adolescência, de ter uma crença muito forte na minha forma de pensar, de não ir pela cabeça dos outros, me trouxe muito resultado. Mas também trouxe problemas. Eu não estou falando aqui que minha vida foi um mar de rosas, muito pelo contrário. Tive muitos altos e baixos. Inclusive, hoje eu venho passando por uma reestruturação de identidade a qual está me trazendo um conhecimento muito grande no âmbito da espiritualidade, do autoconhecimento, porque nesses 3 anos, como eu falei para você, eu foquei totalmente em quê? Em desenvolver skills empreendedoras, ou seja, fui aprender a virar empresário. Não tinha como eu parar para ficar estudando muito outros assuntos. Tinha que tocar um negócio que saiu do 0 a milhões, 15 milhões por ano, sabe, do dia para a noite. Então, não tinha ninguém para me ensinar isso. Eu tive que aprender ali, ó, botando a cara no jogo, queimando dinheiro, perdendo noite, perdendo final de semana, trabalhando igual maluco. Então, isso me trouxe um conhecimento prático e de experiência que poucas pessoas têm oportunidade de vivenciar. Muitas vão ter isso lá com seus 40, 50 anos, entende? Então, hoje o marketing digital ele traz essa possibilidade de uma pessoa aleatória comum que não tem um real no bolso conseguir desenvolver um negócio, ter uma ideia, escalar isso e mudar a realidade dela e da família dela. E aí também um ponto extremamente importante que eu queria deixar registrado aqui que eu já ganhei um dinheiro legal, mas nada se compara a o sentimento que eu tive o dia que eu pude limpar o nome dos meus pais. Porque assim, quando a empresa quebrou, você sabe como que é, né? Dívida, banco, aquela coisa toda. Então eu já estava ali por volta de mais de 500 mil reais. Então, depois de bons anos, eu peguei e falei pro meu pai, falei, ó, dá uma olhada lá quanto que tá a dívida. Vamos fazer um acordo, um acerto.
Não porque ele me pediu, a minha mãe, muito menos. Eu quis fazer isso porque era algo que eu tinha dentro de mim que era uma forma de retribuição por tudo que eles fizeram por mim. Então, muitas vezes você se pega pensando que ganhar dinheiro é isso, é aquilo, é o luxo, é o carrão, é viajar, é estar na melhor casa, apartamento, sabe? Comer a melhor comida e por aí vai. Só que tem coisas que o dinheiro sim é que vai comprar, que tem um valor agregado emocional e prático muito maior do que qualquer carro, do que qualquer bem material, como por exemplo esse que eu acabei de te contar, de limpar o nome dos meus pais. Então, assim, se você não tem um motivo muito forte para começar a sua vida empreendedora, pense na sua família. A grande maioria das pessoas tem um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, um irmão, seja lá quem for, que estendeu a mão para você, que deu o sangue para te ajudar em algum momento, seja na infância, na adolescência ou talvez ali no começo da vida adulta. Então, uma coisa que eu descobri também é que muitas vezes nós temos mais energia para fazer algo para os outros do que para nós mesmos. Por que que quando o seu chefe, o seu patrão ou um cliente te fala que tem que fazer tal coisa até tal dia, tal horário você faz, e quando você fala para você mesmo que vai começar um negócio, que vai fazer dieta, que vai ficar estudando no final de semana, você não consegue cumprir? E eu descobri que um dos maiores ensinamentos que meu pai me deu e que me fez ter tanto resultado rápido foi poder cumprir com a própria palavra, algo que nos dias atuais é muito raro. Então você percebe que à medida que você entende aonde que você quer chegar, você tem, você tem uma causa por trás, seja familiar, seja ficar rico, seja lá o que for. E você entende que nem sempre você vai saber o caminho, mas a vida vai te apresentar ele conforme você for testando as coisas e acreditando naquilo que for aparecendo. Isso foi o que aconteceu comigo nos últimos 7 anos, 6, 7 anos, mas que eu tô tentando, quebrando a cabeça, batendo um murro em ponta de faca, é desde a minha adolescência. Então as pessoas olham e falam, pô, o cara viaja, o cara faz o horário dele e tal, isso aí deu sorte. Agora, quem que sabe quantos finais de semana eu passei inteiro trabalhando e estudando? Quantos feriados que nem tinha noção o que, que era mais feriado. Tinha dia, já estava planejando outro dia na empresa, e aí, pô, o pessoal chegava e falava, não, Damon, mas amanhã é feriado. Eu falava, pô, feriado pra quem, né? Pra mim que não é, pô. Beleza, então a gente se vê depois de amanhã. Paciência, né? Enfim, então só quem é empresário raiz aí vai saber o que é tirar um negócio do chão. Claro que quando você já tem um time, uma liderança, uma estrutura bem organizada, você vai sim poder desfrutar da sua vida, poder aproveitar, que esse é o objetivo, eu acredito, da maioria dos empresários, né? Ganhar muito dinheiro para poder viver uma vida confortável. Só que poucas pessoas conhecem o Vale das Sombras, porque mais de 80% das empresas fecham antes dos 5 anos. Então, assim, poucos estão dispostos a pagar o preço verdadeiro para poder chegar no topo. E eu paguei esse preço. Eu sei exatamente o quanto é doloroso você deixar família, amigos, tudo para trás. Eu me mudei para São Paulo sozinho, sem conhecer nada lá. Mal e mal eu sabia andar dentro de São Paulo. Tinha pego o metrô uma vez na minha vida. Entende? Eu arrisquei, eu dei all in na minha vida várias vezes. E essa foi uma das, assim, mais importantes. Porque foi nesse momento que eu comecei a me expor um pouquinho no meu Instagram, que consequentemente me abriu portas para criar um outro negócio quando eu tive essa ruptura societária. Porque se não fosse a minha marca pessoal, eu estava bem ferrado. Imagina, faturava 1,5 milhão por mês, tinha o meu Prolabore, uma empresa enorme para poder tocar já.
enorme entre aspas, né? Mas para 1, 2, 3 anos de vida eu acho que estava legal. E de repente não ter mais nada. Eu fiquei praticamente depressivo, sem saber o que ia fazer da vida, sem saber o que ia acontecer. E foi quando eu decidi, né, abrir oportunidade para outras pessoas aprenderem comigo. E graças a Deus eu consegui fazer um excelente trabalho, gerar muito resultado para diversas marcas que vocês provavelmente conhecem hoje no Brasil. Alguns podem ser até clientes dos meus clientes. E isso mudou minha vida mais uma vez. E eu entendi muita coisa nesse processo. Que confiar demais pode te custar muito caro. E principalmente, você pode perder o seu tão precioso tempo, a sua juventude. Então, quando você for fazer um negócio, começar a empreender, analise com muito cuidado com quem você vai compartilhar isso e principalmente com quem que você vai se associar, porque isso pode te trazer muitos benefícios, resultados, como também pode te trazer muitos problemas. Entende? Ninguém me explicou isso, ninguém me ensinou isso. E o meu objetivo aqui é provar para você que é possível, existe um caminho, e eu tô aqui para compartilhar tudo que eu aprendi nesses últimos mais de 10 anos tentando empreender, tendo um resultado muito significativo, criando um modelo de negócio novo, o qual ninguém fazia. Isso é um outro assunto muito interessante também, porque as pessoas estão acostumadas a copiar tudo. Copia. Ah, copia, modela, né? Novo termo aí para cópia. Grandes players do mercado, modela a oferta, modela o produto, modela o projeto. Por que o meu projeto, a minha marca deu tão certo? Porque eu não copiei nada de ninguém. Eu criei a ideia. Eu criei muita coisa com muitas outras pessoas junto, obviamente. Todas criando, não só modelando, copiando. Entende a diferença? Então, eu desenvolvi uma capacidade muito específica de criação que me trouxe esses resultados. E eu quero te compartilhar ao longo desse canal, tanto na parte empreendedora, quanto na parte de conhecimentos de desenvolvimento humano. Ou seja, não só olhar para o seu negócio é o que vai te fazer crescer, mas sim também olhar para você, porque o meu negócio só cresceu e se manteve à medida que eu subi a minha régua. Eu mudei para São Paulo, eu comecei a sentar em mesas de pessoas assim, com o dobro da minha idade, com negócios muito maiores, e isso me abriu a mente para entender que eu tinha uma longa jornada pela frente, que aquilo que eu estava fazendo, por mais que fosse legal, significativo, ainda não era nada, sendo que eu fosse olhar para o lado, entende? Então, assim, não fica caindo no papo de guru que fica mostrando só carro, viagem internacional e dashboard, print, porque, cara, eu não sei como que ainda tem idiota que acredita nesse tipo de coisa. Desculpa da palavra, mas tem que ser muito imbecil para acreditar em pessoas que nunca mostraram da onde que saiu o dinheiro, entende? Cara, é óbvio que se a pessoa não tá te mostrando nada, de duas uma, ou não é real, ou é de uma fonte extremamente condenatória, vamos se dizer assim, né? O famoso black, que no passado era uma coisa e hoje virou praticamente o golpe e a galera tá normalizando tudo isso. Então, assim, o meu objetivo, além de tudo que eu falei aqui nesse canal, nesse vídeo, vai ser te ajudar a se transformar em um empreendedor consciente, que é o quê? Uma pessoa que quer sim ganhar dinheiro, que tem ambição, mas não a qualquer custo. Não precisa pisar na cabeça de ninguém, não precisa se vender por poucas moedas de prata e ficar enganando um monte de velhinho na internet ou vendendo um milagre para santo, entende? Então, assim, eu provei para mim e para o mercado que é possível fazer um negócio sério e ter um resultado muito alto, rápido.
E por isso que eu estou aqui, para te ajudar, como eu falei, a cada vez mais tirar a sua ideia do papel, com ferramentas, com conhecimento teórico, prático, ideias para você aplicar na sua vida e por aí vai. Então, assim, se você, assim como eu, também está cansado de gente de mentira na internet, de promessas milagrosas, fique rico em tantos dias, do 0 a 10K em tantos dias. Cara, se você acredita nesse tipo de coisa, seu lugar nem é aqui. Nem sei como que você está vendo esse vídeo ainda, porque provavelmente você já nem estaria. Enfim, agora se você acredita em trabalho, em construção de negócio, em desenvolvimento pessoal, em cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, da sua mente, você está no lugar certo, porque eu não encontrei nenhum lugar na internet para eu poder me inserir com todos esses conceitos para eu poder aprender e trocar com a galera. Então, se não tem, eu vou criar. Então, seja muito bem-vindo a esse canal. Espero que você tenha tirado alguma lição e que você possa aplicar na sua vida, porque o que eu estou te passando aqui é riquíssimo e foram muitos milhões de dinheiro perdido, ganho, girado para chegar nesse conhecimento e muitas horas, muitos anos de estudo, de prática. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto.